Só o destino que me traga a viver nesta solidão. Vidas que se apaixonam vão ao Pai se abençoar. Se distante eu não vejo bênção, por que fazer meu amor chorar? Vidas que se apaixonam vão ao Pai se abençoar. Mas se distante eu não vejo bênção, por que fazer meu amor chorar? Chuva, trago meu amor pra mim. Se distante eu não vejo bênção, por que fazer meu amor chorar? Quem não tem amor, corre perigo. Bom, gente, vamos chegando aí, tá? Que nós vamos começar a live, bater um papo aí sobre racismo, fascismo, capitalismo, tá? Vamos chegando que a gente vai começar. O joio, o trigo, ditaduras mal armadas. O joio, o trigo, viver tragando moedas cuspidas, viver tragando moedas cuspidas, trancado na senzala, sem ver os bons amigos, trancado na senzala, sem ver os bons amigos, chamado pra guerra, chamado pra guerra, que termina nas esquinas, no fim das estradas, que Jesus já não termina, que termina nas esquinas, no fim das estradas, que Jesus já não termina. Um crime que não tem solução, não tem solução. Tirar da mão dos pobres e passar para outras mãos. Olá, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Né? Então vamos começando aqui a primeira live do canal A Voz Popular. Para iniciar, eu quero primeiro, né, mandar as minhas condolências
a família das mais de 30 mil mortes que houve pelo coronavírus no Brasil, desde o início da pandemia. Na verdade, essa live que eu estou fazendo hoje, ela foi proposital para eu ia fazer essa live antes, mas eu resolvi deixar ela até acontecer esse dia que era nítido que ele ia chegar. Então, mais de 30 mil mortos pelo coronavírus, que é claro que é uma pandemia, é um problema que surgiu lá na Ásia e que afetou o mundo inteiro, mas as políticas genocidas do presidente da República fez com que o Brasil se tornasse o epicentro mundial da pandemia e chegasse aos 30 mil mortes. Mas por que eu estou falando dessas 30 mil mortes? Eu deixei o vídeo para ser feito com essas 30 mil mortes. Eu deixei esse vídeo para fazer com as 30 mil mortes porque há muito tempo atrás o Bolsonaro ainda era deputado federal e, por sinal, ele ficou quase 30 anos e não fez porcaria nenhuma, não fez porra nenhuma, né? Ele ficou mais de 30 anos como deputado federal e numa dessas entrevistas que ele deu, o Bolsonaro ele falou que tinha que ser feito no Brasil o que a ditadura militar não fez, que era matar uns 30 mil. E que se morresse inocente, toda a guerra aconteceria isso. E essa política que o Bolsonaro ele insiste nela é uma política genocida, é uma política de exclusão. É por isso que o tema, quando a gente foi abrir o tema, eu estava pensando nos temas para a gente fazer essa live e bater papo, eu pensei em 3 pilares. Primeiro, o racismo, porque é claro que todo mundo aí que está vendo televisão viu o que anda acontecendo no mundo todo, né? Principalmente no mundo, né? O racismo é uma coisa mundial, mas o que aconteceu lá nos Estados Unidos, que na verdade não é um fato isolado, mas que agora explodiu, né? Com aquela morte horrorosa, é uma morte sem escrúpulo de um policial branco que matou um negro, né, algemado. Isso eclodiu uma revolta no país inteiro, nos Estados Unidos inteiro, em relação à luta racial. E eu estava vendo um vídeo também, que é muito bizarro, também da polícia americana, em que ela algema um rapaz, tenta algemar um rapaz, o rapaz ele tenta não ser algemado, se reluta, e disparam a queima-roupa nele, ele cai e aí eles algemam o rapaz. Assim, a luta racial é uma luta que ela, além dela ser desde sempre, pelo menos no Brasil tem 500 anos que tem essa luta racial, hoje a coisa tem ficado mais explosiva. É claro que a conscientização dos negros, as periferias hoje também, que concentram a maior parte dos negros, também estão começando a se conscientizar. Isso está tornando a luta racial tem mais pólvora nisso. Então é uma das pautas que a gente vai falar, porque também tem a ver, nós vamos linkar tudo. Então nós vamos falar sobre o racismo, nós vamos falar também sobre fascismo, tá? E sobre o fascismo, por exemplo, eu vou tentar ser o mais didático possível, porque tem uma galera que se propôs a assistir a live e que não tem um conhecimento muito grande, então é importante também que a gente não fique debatendo só entre nós, que a gente consiga falar com outras pessoas. Então eu vou tentar ser o mais didático possível para a gente entender o que é o fascismo e o que tem a ver o fascismo com o racismo e com essas 30 mil mortes, a representação do Bolsonaro. E também vamos falar do final disso tudo. Tudo isso converge numa coisa só que chama-se capitalismo. Então, o fascismo ele não existe se não for ser para o capital, o racismo também não existe se não for para a manutenção do capital. Beleza? Então, primeiramente, eu quero começar esse vídeo mandando um abraço para a galera. Eu queria mandar um abraço para o Thomas Magno. O Thomas já chegou, já dando o seu boa noite. Ô Thomas, abração para você, abração para sua esposa, abraço para o Márcio, né, o Xirém.
aí da academia de Kung Fu. Eu quero mandar um abraço também pro Vitor Espinosa, lá do Rio Grande do Sul, de Taquari, que é um cara gente finíssima, cara, que tá sempre mandando um joinha pra gente. O Severino, lá da Paraíba, que também sempre manda um oi aí pra gente, que tá sempre acompanhando. Eu quero mandar um abraço pra Manuela, lá de Arapiraca também, pro Alfredo de Salvador, pro Tiago de Salvador também. Os caras são gente finíssima também. Eu quero mandar um abraço pra Zenira também, lá do Rio Grande do Sul. Um grande abraço, um grande beijo pra você, Zenira. Eu quero mandar um abraço pro Tiagão também, o Tiagão daqui de BH. Aí, Tiagão, um abraço. Pra Ana Carolina, lá de Esmeraldas, pra Bruna de Esmeraldas também, um abração pra vocês. Então, galera, nós vamos começar esse vídeo então para falar dessa miscelânea toda. Eu vou tentar também ser rápido, porque se a gente for, sabe, esmiuçar cada coisa, a gente vai ficar aqui, vai atravessar a noite, né? Mas o intuito é a gente brincar mesmo e debater sobre o assunto. Lembrando o seguinte, eu vou aproveitar esse momento para dizer o seguinte. Essa página é uma página chamada A Voz Popular, que é um blog que eu tenho há mais de 10 anos, que é um blog de notícia. E como a gente não pode mentir, né? Porque todo meio de comunicação ele é enviesado, ele tem uma linha ideológica que ela segue. A minha, eu sou da esquerda, eu sou comunista, então a minha vertente é comunista. Só que o básico da mídia é pautar a verdade. Independente de você é de esquerda ou de direita, é pautar a verdade. Então, galera, eu estou convidando vocês para conhecer o blog A Voz Popular. Ao contrário de outras mídias aí, que são mídias muito estranhas, né? Para dizer o mínimo, que não tem uma responsabilidade, né, com a realidade, uma responsabilidade com a informação, o nosso tem. Se você abrir o blog, você vai ver as matérias, e lá no final das matérias tem uma coisa muito importante, é uma coisa que todo mundo deveria procurar, que são as fontes, aonde você consegue tal informação. Isso é muito importante. Então, você entra lá, tem o blog, está sempre atualizado, matérias bacanas, tem a fonte, e eu vou aproveitar esse momento para dizer também, galera, que sempre que vocês forem distribuir, compartilhar qualquer tipo de material, qualquer tipo de mídia, qualquer tipo de informação, gente, procure primeiro a fonte. Porque além de você tá correndo o risco de fazer papel de imbecil, né, você ainda pode destruir uma reputação totalmente equivocado, né? Você pode estar distribuindo aí uma informação que ela não corresponde à verdade, e depois você pode também ser penalizado por isso. Então, galera, vai lá, leia as matérias da Voz Popular, compartilhe, e lembrando que, né, como todos os novos blogueiros, né, e principalmente a gente que é blogueiro, né, da periferia, né, aqui eu estou falando com vocês aqui da Beira-Linha, Paulo VI, Belo Horizonte, nós também temos o nosso Apoia-se. Então, se você tem aí uma moedinha de R$1 sobrando, cara, vai lá no nosso Apoia-se lá, manda pra gente. Esse R$1 vai salvar a gente, tá, galera? Então, beleza. Vamos começar então com um tema que está explodindo aí, que sempre existiu, né? Como esses três sempre existiram, mas tudo tem uma oscilação. Primeiro nós vamos começar com o racismo, cara. Vamos falar do racismo. O racismo, primeiro que ele existe no mundo todo. O racismo, ele está eclodindo agora com essa morte desse rapaz lá em Minneapolis, que ele foi algemado. Depois que ele é algemado, cara, no chão, o policial pisou em cima da garganta dele, ajoelhou em cima da garganta dele, a ponto dele asfixiar e morrer. Bom, o que acontece, cara? Nos Estados Unidos, não é aceitável, o racismo não é aceitável em lugar nenhum do mundo, mas é compreensível que nos Estados Unidos, essa tentativa de
vamos dizer, de do controle dos negros, ou diminuição dos negros, ou exploração maior dos negros, falta de empatia com os negros, não é a palavra certa, seria compreensível. Por quê? Porque nos Estados Unidos os negros são minoria étnica. Mas quando eu falo minoria, a gente tem que tomar um cuidado, porque existem dois tipos de minorias que a gente costuma dizer. A minoria social, que ela é uma minoria que na verdade pode ter maioria numérica, mas ela não tem representação no seu estado, no seu local. É como como no Brasil, nós vamos falar do Brasil, mas lá nos Estados Unidos, ela é uma minoria numérica, além também de ser uma minoria social. Então, quer dizer, eles não têm representatividade e eles são numericamente menores. Isso, dentro de uma cultura hegemonista, como é a americana, como é a norte-americana, é realmente para massacrar. Então, assim, eles são massacrados. E nos Estados Unidos tem uma coisa que é o seguinte: lá não existe a coisa do racismo só com os negros. Lá os latinos também acontece a mesma coisa. Tem comunidades coreanas também que acontece a mesma coisa. Então, só que os negros são o ponto de apoio, o ponto realmente de maior enfrentamento da sociedade americana. Isso, eu estou falando sobre a questão de enfrentamento, por quê? Porque dentro do capitalismo, o racismo ele tem uma função muito importante. Quando a gente fala de racismo, a gente fala de pauta identitária. O que é uma pauta identitária? Pauta identitária é aqueles desejos, vamos dizer assim, desejos que as pessoas têm por um grupo específico. Vamos dizer o seguinte: uma pauta identitária dos negros. As cotas, por exemplo, é uma pauta identitária. É um desejo de um grupo, que é para contemplar só aquele grupo. Vamos dizer, se fosse uma pauta identitária feminista, o feminicídio. Uma pauta identitária feminista que contempla só as mulheres. A pauta identitária LGBT, que é uma pauta identitária que, por exemplo, espaço de trabalho para os LGBTs que são discriminados. Então, são pautas identitárias. Eu estou falando de pauta identitária porque, dentro da questão do racismo, nós temos vários movimentos negros. Então, eu conheço o Negro, a Kizomba, e tem vários outros movimentos negros. O capitalismo, ele constrói essa divisão, por exemplo, negros, LGBTs, mulheres. Por quê? Porque para o capitalismo é muito importante que tenha essa divisão, porque você, fazendo uma subclasse, quando você constrói essa subclasse, você automaticamente tem condição de fazer, cara, você tem condição de pegar esse grupo e poder explorar ele mais. Por quê? Porque toda vez que vamos supor que você tem aí um grupo de 3 pessoas. Desses 3 pessoas, você considera que um é inferior a você. No caso dos negros, por exemplo. Se ele é considerado inferior, o capital, na hora que ele vai distribuir trabalho, ele distribui o melhor trabalho para você, o melhor trabalho para o outro e o inferior para esse negro. Quando ele distribui esse trabalho inferior para esse negro, ele constrói, cara, uma condição de poder pegar você que ganha mais, o outro que ganha mais, e fazer uma chantagem para que, caso você continue ganhando mais ou queira continuar com aquele status, aquele negro que ganha menos,
ele pode ocupar o seu espaço. Então sempre essas pautas identitárias, elas são usadas principalmente para a manutenção do capitalismo. Por isso que tem uma coisa que eu sempre digo e que muitas vezes causa uma certa polêmica, é que pautas identitárias, quando elas não têm o foco para realmente acabar ou ir contra o capitalismo, velho, elas não funcionam. Elas não funcionam, elas simplesmente elas ficam andando em círculo e a gente não consegue construir uma sociedade igualitária. Até mesmo pelo seguinte, imagine uma pauta identitária da mulher negra e da mulher branca. São pautas identitárias feministas, mas o que uma mulher negra sofre, não, o que a branca, perdão, sofre, não é 10% do que uma negra na favela sofre. Então, quando essas pautas elas ficam isoladas dessa forma, pauta de mulheres, pauta negra, e a gente não funde isso para a luta contra o capitalismo, cara, não resolve. Infelizmente não resolve. Então, assim, a luta dos negros é legítima, é muito legítima. Porém, se ela não for para a emancipação do povo, ela nunca vai conseguir realmente avançar. Porque o princípio da manutenção do racismo, da xenofobia, da homofobia, o princípio de todas essas discriminações é a manutenção do capital. Então, galera, se a gente não continuar não fazer a luta para evoluir além do capitalismo, a gente vai se fuder. Então, beleza. Agora, eu quero falar com vocês. A gente acabou misturando aqui. Gente, vocês desculpam, mas eu acabo embolando tudo. Então, a gente falou um pouco de racismo e de capitalismo. Então, agora eu vou falar para vocês uma coisa sobre o fascismo. Por que agora a gente vai pautar o fascismo? Porque quando eu pensei nessa live após os 30 mil mortos do Bolsonaro. Então, esses 30 mil mortos, quando o Bolsonaro cria essa política de foda-se pro mais pobre, pro trabalhador pegar ônibus lotado, e ele vai ficar à mercê da pandemia, ele pode ser infectado a qualquer momento, ele está criando uma política de eugenia. Para quem não sabe o que é eugenia, eugenia é um tipo de sistema de darwinismo. Darwinismo é a seleção natural. Então a eugenia, ela prega o seguinte: nós vamos destruir dentro do nosso povo aquele que é mais fraco e manter aquele que é mais forte. Para quê? Para que a nossa população, o nosso povo, ele seja fisicamente mais avançado. Isso se chama eugenia, entre aspas, porque na verdade a eugenia, isso é uma seleção natural. A eugenia, ela tem esse movimento, porém, o que faz com que se pense na eugenia não é bem a questão vamos dizer, a qualidade física, como a natureza, ela seleciona, ela faz uma seleção natural pela condição que o ser vivo tem de suportar o meio ambiente que ele vive. Eugenia não. Eugenia é quando um louco, um cara totalmente perturbado, ele bota na cabeça que o povo ideal é de determinada forma. Aí ele vai fazer essa seleção artificial, não é natural, para que os povos que não se enquadrem naquele estereótipo que ele pensa sejam dizimados. Isso é o que o Bolsonaro está fazendo em relação à política contra a pandemia. Por que a gente está falando de fascismo e Bolsonaro? Porque a gente precisa entender o que rege o governo Bolsonaro. Primeiro, nós vamos entender o seguinte: o fascismo foi uma corrente filosófica, um tipo de regime político que se criou na Itália pelo Benito Mussolini em 1922. Esse foi o fascismo italiano. Aí eu resolvi aqui anotar aqui algumas particularidades do fascismo para a gente entender e a gente
tentar perceber o que tem de fascismo esse é o fascismo italiano que eu vou te falar, e vocês vão entender o que coincide desse fascismo italiano, ou vamos dizer o verdadeiro fascismo, com as percepções, com a política do Jair Bolsonaro. Olha, primeiro, ele pensa num partido unitário, o fascismo. Partido unitário seria, hoje no Brasil, com essa falsa democracia que a gente tem, porque eu sempre digo, repito e continuo dizendo e vou dizer sempre que a gente não tem uma democracia, porque democracia de verdade, ela não prende um cara que ia ganhar as eleições sem prova e não derruba um presidente sem crime. Se a gente tivesse uma democracia de fato, isso não teria acontecido, mas né, dentro de todos os regimes que tivemos até hoje, essa porcaria ou essa pseudo-democracia, ela é o que nós temos de melhor. Então, fazer o quê? Nós vamos ter que tentar segurar, fazer a manutenção dessa pseudo-democracia para depois tentar evoluir. Como eu não sei, mas é o que tem para hoje. Então, o fascismo, primeiro, ele prima pelo partido unitário. Então vamos dizer que aqui no Brasil, eu não sei, de cabeça eu não sei quantos partidos nós temos hoje no Brasil, mas nós temos muitos partidos políticos. Isso denota uma certa... é um dos pilares, é um dos pontos da democracia. Não é a democracia em si, mas é um dos pontos da democracia. Então quando a gente chega e pensa que um único partido, ele vai controlar tudo. Então a gente, como aconteceu na era Vargas, que acabou com todos os partidos e não ficaram nenhum. Aí depois os partidos voltaram. Isso é também uma característica do fascismo. Nós teremos um único partido para comandar tudo. E se você pensar no Bolsonaro, ele está tentando destruir de fato os partidos. Como nós temos uma pseudo-democracia com uma certa solidez, ele não vai com tanta força na destruição desses partidos, porque senão ele vai comprar briga com um dos pontos que eu vou falar, que é muito importante para os desejos do Jair Bolsonaro. Bom, segundo ponto que eu anotei, culto ao líder, cara. É isso aí, não tem nem como falar. Se você vê o que o Bolsonaro faz, o Bolsonaro, ele parece, cara, que ele tá em Hollywood. Ele, cara, anda de cavalo no meio da multidão, ele acha que ele é o bambambam, ele coloca os seus ministros, cara, e os ministros não falam nada, não fazem nada, a não ser que ele deixe ou que ele mande, e todo ministro que começa a ter um desenvolvimento e que passa a ser percebido pelo próprio gado bolsonarista, ele já fica puto e tenta cortar o cara. Ele é o Estado, ele se acha o Estado, ele se acha o dono do Estado, o dono do país. Isso oculta a personalidade. É mais uma das características do fascismo. Segundo, desprezo aos valores individuais. Isso é lógico, né, cara? Você vê, por exemplo, a Sarah Inter, que fala que quer trocar soco com o ministro do STF. Né? É uma coisa bizarra. Todo tipo de liberdade real que possa destruir o controle do senhor Jair Bolsonaro é muito questionado e muitas vezes atacado. Esse é mais um dos pontos. Outro ponto desprezo pelos valores coletivistas. É uma coisa muito... Isso é nítido, né, cara? Primeiro, os desprezo pelos valores coletivistas, na verdade, não é só uma pauta, não é só uma ideia do fascismo. O fascismo, na verdade, a direita como um todo, na verdade, ela odeia ideias coletivistas. Porque o princípio do capitalismo, que o fascismo também é uma das formas de capitalismo, é que você divida para conquistar. Isso é o ponto-chave. Porque toda vez que você chega, por exemplo, dentro de uma empresa e você tem os trabalhadores sofrendo com
condições ruins de trabalho, com salários baixos, com maus tratos, se eles se unirem, eles derrotam o empregador. Agora, se eles ficarem divididos, você consegue continuar dominando o Estado, ou a situação. Essa é mais uma das premissas do fascismo. Expansão imperialista. Na verdade, essa talvez seja a única assim, que o Bolsonaro, eu não percebo isso nele. Até mesmo porque ele é muito incompetente para fazer isso. E, na verdade, o Bolsonaro ele está a serviço dos americanos. É mais fácil que os americanos venham e tomem e absorvam o país como mais uma colônia, como sempre foi, né? Há uns tempos atrás nós conseguimos desatar um pouco os nós, mas mesmo assim a gente continua sendo colônia internacional. E esse talvez seja o único ponto que eu acho que o Bolsonaro ele não expande, porque ele realmente é incompetente. Claro que pela sua ambição, se ele tivesse essa capacidade, ele tentaria fazer uma expansão, mas uma expansão para ter o controle pessoal de uma determinada região. Vitimização do grupo da sociedade, cara. Mas é isso. Cara, o Bolsonaro é primeiro, que é aquela facada, cara. O cara era para ter ido um monte de debate, não foi em debate, fez uma choradeira danada e depois toma aquela facada. E com aquela facada ele continua não indo em debate. E tudo se voltou, e na verdade toda a eleição ela foi gerada em torno dessa comoção, cara. Dessa comoção, dessa facada. Que, ao meu ver, pode ser que eu esteja errado, isso nunca aconteceu. Essa facada é fake, velho. Se você olhar algumas fotos, se você pegar algumas matérias que foram feitas, se você... E o principal que me deixa claro na minha mente que isso é um fake, é quando o Bolsonaro entra com processo contra o Adélio Bispo, e quando ele entra com esse processo contra o Adélio Bispo, cara, ele perde prazo e o cara não é julgado, velho. Cara, assim, pra mim é inconcebível. Você vê, por exemplo, a luta do Lula lá pra provar a inocência, os advogados sempre ativos, e de repente os advogados do Bolsonaro comendo mosca, velho. E eu tô falando comer mosca de uma tentativa de homicídio. Não é uma coisinha qualquer. Cara, então... E ele usa isso, portanto que na época que o Moro saiu fora mesmo, que viu que era um barco furado, ele falou que o que ele queria, na verdade, a PF é descobrir quem mandou matar Jair Bolsonaro, que é uma mentira. Na verdade, o controle da PF, todo mundo sabe, que é para ele esconder as putarias dos filhos dele no Rio de Janeiro, que já está todo mundo sabendo, não dá para mais para esconder, mas ele vai tentar esconder a si mesmo. Então, uma das coisas é esse vitimismo do grupo dele. Outro ponto, uma coisa que é fantástica, né, cara? A retórica, cara, contra os métodos políticos tradicionais. Isso é o que o Bolsonaro faz. Eu não alio com fulano, tem não sei o quê, contra a corrupção. Isso, cara, é uma das pautas, né, que o Bolsonaro muito fala. É contra a corrupção, que não alia qualquer vagabundo, que ele é um cara íntegro. E não faz nada disso. E vocês viram, né, que a família dele tá suja no Rio de Janeiro, que o bicho tá pegando pro lado dele, ele quer controlar a PF. Ele tá fazendo acordo com o Centrão. Para quem não sabe, Centrão são deputados federais que eles têm uma filiação partidária, mas que eles obedecem a um grupo suprapartidário que tem por interesse benefício próprio. Esse é o chamado Centrão. Então ele faz acordo com esse grupo, ele tem a vida toda suja, ele teve esse problema da Covid e demorou muito tempo para entregar os exames, e cá entre nós, eu tenho lá minhas dúvidas sobre a veracidade desses exames, mas tudo bem. Então essa é o
o uso dos métodos, é, ele, ele ser contra esses métodos tradicionais políticos e que, na verdade, são os mesmos métodos que ele usa, né? Exaltação dos valores tradicionais. Isso também é legal, porque os valores tradicionais, eles são a cultura que a gente tem no nosso país. Só que essa exaltação é uma exaltação voltada para o controle social. Essa exaltação das culturas tradicionais a gente pode expressar, por exemplo, na religião. Se você perceber, o Jair Bolsonaro é um cara que ele se apropriou do discurso família, Deus, porque é um discurso que é da cultura do brasileiro colonialista, é claro. Tanto que você pode notar que o Bolsonaro tem um apoio maciço dos evangélicos, dos cristãos, na verdade. Dos evangélicos mais fanáticos e dos católicos mais fanáticos. Ele força sempre nesse discurso, porque é um discurso em que, primeiro, que o Brasil é um dos maiores países cristãos do mundo. Então ele tem uma base, se você cria uma base eleitoral dentro desse grupo, você vai ter um grupo muito grande para te apoiar politicamente. E esse também é um dos valores e das táticas fascistas, né? De ter o controle da cultura que tem a dominação da maior parte da população, que no nosso caso é a religião cristã, seja ela católica ou evangélica, mas é uma religião que ela tem um aglomerado maior de pessoas e que assim, você conquistando esses grupos, você consegue a manutenção do poder. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu notei. E mobilização das massas, né? Aquele trabalho constante de mobilização das massas que o Mussolini fazia muito, né? Que ele estava sempre, mesmo depois de estar no controle, ele sempre ia para o meio da multidão para tentar continuar sempre fazendo com que aquela massa fique efervescente, que as pessoas não parem e que fiquem sempre o tempo todo no apoio ao governo. Então, galera, esse aí são as características do fascismo. Para você perceber que o Bolsonaro e fascismo é muito próximo, é colado. Eu não considero, cara, o Bolsonaro como um fascista de fato, porque na verdade... e outra coisa, eu tenho o principal que eu não posso deixar de falar, é claro. Uma das coisas do fascismo é a bajulação à elite. Colocar o Estado também para manutenção da elite local. E isso é uma coisa que todo mundo está vendo. O Bolsonaro trabalha para as elites brasileiras. E isso, na verdade, é uma pauta da direita inteira. Não é uma pauta só do fascismo, mas é uma pauta de direita, mas que faz parte também da discussão fascista. Então, galera, se vocês perceberem isso tudo, vocês vão ver que o Bolsonaro ele tem uma tendência fascista. Eu chamo o Bolsonaro, eu quero acreditar que ele é um neofascista. Neo, para quem não sabe, é novo, um fascismo novo. Por que um fascismo novo? Porque, na verdade, para ser até nazista e fascista, existe uma linha ideológica e o Bolsonaro é extremamente estúpido para isso. Ele é um cara totalmente ignorante político. Ele é um cara que tem uma visão fascista, ele tem uma visão próxima do fascismo, mas ele não consegue colocar uma ideologia fascista porque ele é incompetente até para isso. Ele está simplesmente fazendo do seu governo um palanque para si mesmo. Claro que esse palanque para si mesmo, ele absorveu essas características fascistas, né? E ele, infelizmente, eu acho que hoje ele será bancado enquanto a elite brasileira bancar o Bolsonaro. Bom, gente, é isso. Então, já falei demais, a minha garganta até deu uma secada, né? E eu quero mais uma vez pedir para vocês, acompanhem os canais vinculados à Voz Popular, lembrando que a Voz Popular, ela tem os canais Fudeu, que é o canal que eu gosto de dar uma zoada, que eu tô tentando ser um pouco mais comedido, mas o Fudeu é uma página que eu gosto de dar uma zoada.
Tem também a Proesia, Fábrica de Versos, que é uma página só de arte e cultura. Para quem gosta de arte e cultura, também acompanha lá. Tem aqui a nossa Voz Popular também, que é bacana. E, gente, como eu falei no início do vídeo, assim, nós temos agora o nosso Apoia-se. Se você tem aí umas moedinhas sobrando, joga essas moedinhas lá no Apoia-se, tá? Se você não tem, não tem problema, cara, continua acompanhando. Uma coisa muito importante que eu peço para vocês. Aqui, o YouTube, pra gente fazer, eu tô fazendo aqui esse vídeo com o meu celular, porque ele tem uma qualidade de vídeo melhor do que o meu notebook. Mas para fazer vídeo pelo YouTube, através do smartphone, eu preciso ter uma certa quantidade de inscritos no canal para que o YouTube ele aceite e a gente consiga fazer esses vídeos. Então, galera, eu vou pedir também para vocês, vai lá, inscreva-se no canal A Voz Popular, para que a gente consiga também fazer os vídeos via YouTube e para divertir, para expor algum pensamento. Se tiver alguma coisa aqui nesse vídeo que faltou ou que não bateu muito bem com o que vocês pensam, também tá lá nossa, né, tá tudo aberto aí para vocês falar o que vocês querem, para xingar. Bolsominions, meus queridos, venham também aqui na Voz Popular e enche o saco. Eu já bloqueei alguns, mas eu gosto mesmo de esculachar bolsominion, então venham, coloquem os seus depoimentos, encham o saco, mas você sabe que o bagulho é doido aqui, né? Então vai lá, inscreva-se no canal A Voz Popular, curta as páginas Fudeu, Proesia e A Voz Popular e divulgue, cara, os vídeos aí pra gente ir conversando fiado. E sempre que puder, cara, vai lá na página, dá o seu recado, que se aparecer algum assunto bacana aí, a gente fala também, a gente troca ideia. Então, no mais é isso, e uma boa noite para todo mundo e hasta la vista, babies.